Meu nome é Maria, sou jornalista formada e trabalho com a Joana na Cibaris há cerca de um ano. Eu comando lá junto com ela a parte de assessoria de imprensa, de comunicação dos nossos clientes. E nesse um ano eu tenho aprendendo muito com a Joana, essa maravilhosa. Jo, obrigada pela oportunidade. Enfim, nessa oportunidade, hoje a gente vai conversar. Eu vou fazer uma das conversas mais importantes da minha carreira, que é com a chefe Bel Coelho. Ela já entrou aqui, deixa eu aceitar. Vamos ver se rola. Só esperando. Oi, Bel. Oi, tudo bom? Tudo bem, você? Tudo bem. Peraí, Primeiro, desculpa. imagina. Primeiro eu queria agradecer o seu tempo hoje, esse bate-papo com a gente, essa série de papos sibaritas que a gente tem feito com alguns chefes, produtores, para discutir um pouco do cenário da gastronomia, do que a gente tem vivido aqui no Brasil e no mundo. Enfim, seja bem-vinda ao nosso bate-papo. Eu que agradeço. Desculpa, eu tive que colocar assim na horizontal por causa do fone. Não tô conseguindo deixar na. Vou tentar aqui. Não dá. Não, Vai ter que ficar tranquilo. Acho assim. que dá. Acho Dá que pra tá, conversar? dá pra conversar, assim, tá tranquilo. Gente, pessoal, se acontecer alguma coisa, não estiverem ouvindo, vocês dão um toque. Bom, então, acho que muita gente conhece a Bel, né? Uma das chefes mais premiadas aqui no Brasil, tá à frente do Clandestino, uma defensora, levanta algumas bandeiras na gastronomia, né? Defensora da agroecologia, de cadeias sustentáveis de produção, de um consumo sustentável. E, Bel, eu queria começar nosso bate-papo de você contar um pouco da sua carreira, como você se descobriu cozinheira, né? Enfim, como foi a sua trajetória sendo mulher e chegar nesse patamar que você chegou hoje de tanta representatividade no meio, enfim, seus perrengues, suas histórias engraçadas, como que foi chegar até aqui? Bom, é um pouco comprido. São 23 anos já. Eu vou tentar resumir o máximo que eu conseguir, mas eu ingressei nesse ramo com 17 anos. Eu gosto de cozinhar desde 8 anos, assim. Mas que eu decidi desde os 17, ou seja, eu ainda estava na escola, mas eu lia muito sobre o assunto, eu assinava a Gula, que era a revista mais importante da época, e comecei a ver que isso era que ser cozinheiro era uma possibilidade, era uma carreira, e podia ser uma carreira bacana, apesar das pessoas não conhecerem tanto. E nessa época a gastronomia ainda era não era esse glamour todo que é hoje, não tinham programas de TV Uhum. como tem hoje, enfim. É, não que seja um glamour, né? É um glamour. Enfim, os Claro. chefs viraram meio celebridade e isso não era assim. E você acha E que aí, ajudou esse novo formato, como as pessoas veem a gastronomia, ajudou a gastronomia, enfim? eu acho que ajuda, sim, claro, para o mercado é ótimo, porque as pessoas saem mais para comer, cozinham mais em casa, tentam Uhum. entender melhor do que se trata a gastronomia, né? E Uhum. como viver a gastronomia, Claro. como prazer, enfim. Então, é positivo, claro. Uhum. Acho que também tem as suas consequências negativas, como quase tudo, né? Mas foi assim que eu iniciei e já comecei a procurar uma faculdade, né? E eu queria fazer uma faculdade de gastronomia mesmo. E fiz, enfim, me matriculei e fiz meu application para Culinary Institute of America em Nova York, que é Uhum. uma faculdade mesmo de gastronomia muito renomada, enfim. Na verdade, eu pesquisei bastante antes de escolher e cheguei à conclusão de que era a faculdade mais completa naquele momento, né? Uhum. E realmente foi muito importante na minha formação. Não posso dizer que não. Assim, toda a parte prática e os estágios foram fundamentais, mas a escola também foi muito legal. Assim, foi muito
ela te coloca alguns degraus acima, o que não quer dizer que ela seja suficiente para você começar uma carreira, não é. Uhum. Você precisa trabalhar em outros lugares, como eu de fato fiz. E foi muito legal, assim, ter começado por ela. Mas antes dela, eu fiz um estágio no Laurent, um restaurante do Laurent Soidot, que é um chefe francês que está há muitos anos no Brasil e foi muito importante, é muito importante na formação de muitos chefes brasileiros. Fiz um estágio no Fazano, isso antes de ir. Aí, em Nova York, eu também fiz um estágio no antigo Paiar, em Manhattan. Uhum. E voltei, trabalhei com o Alex. Depois ele já me indicou para chefiar um restaurante. E aí, assim... E como foi todo esse processo, você sendo mulher, e você hoje em dia é referência para muitas outras mulheres, para o mercado em si, né? E como que foi todo esse processo seu, esse processo de evolução, sendo mulher e numa sociedade que a gente vive hoje, você chegar no seu nível de trajetória, enfim, conta um pouquinho pra gente como você enxerga essa sua posição no mercado. Peraí, só um minutinho, Maria. Estão pedindo para eu virar o Imagina. celular, só que ao mesmo tempo eu não consigo virar porque... Tá, bom. Por causa do fone. Por causa do fone, mas enfim. Vamos ver se rola agora. Eu acho que assim, sendo mulher, a gente sempre... mas isso em qualquer carreira, a gente sempre sofre algum tipo de machismo. Mas eu sempre procurei ignorar, assim, sabe? Fingir que não era comigo e seguir... enfim, seguir a carreira, tentando, assim, realmente ignorando qualquer obstáculo relacionado ao fato de eu ser mulher. Uhum. A gente não tinha todas essas coisas tão claras, né? O movimento feminista estava meio adormecido nessa época. Uhum. Então eu não parava muito para pensar. Hoje, pensando, que eu falo, nossa, gente, como foi machista aquilo ou aquilo outro. Sim. Mas eu acho que não eu acho que são obstáculos, mas não me impediu de seguir crescendo e evoluindo como chefe de cozinha, né? No meu percurso, assim, na minha trajetória. Mas, obviamente, mulheres têm um pouco mais de desafios, né? Você se É muito sente essa difícil. figura? Não, pode terminar, desculpa. É muito difícil as pessoas, principalmente homens, respeitarem mulheres em liderança, assim. Isso é Sim, sim. até hoje, assim, acontece até hoje, mesmo eu sendo, já estando nesse ramo há 23 anos. Homem normalmente não gosta de ser liderado por mulher, e tudo bem também, assim. Eu nem... Não são todos, obviamente, mas muitos, né? Uhum. E você se sente essa figura? Você sente que as meninas que estão entrando hoje em dia, essa nova geração, você se sente como uma figura representativa delas? Enfim, como que você lidar? Porque você se tornou realmente uma pessoa muito engajada, com posicionamentos fortes, enfim, tem essa representatividade com as mulheres. Como você se sente nessa posição? Você se sente com essa figura? Enfim, como essa figura? Como você lida com esse dia a dia de chefe, mulher, de posicionamento? Eu nunca imaginei que eu fosse ser essa pessoa. Não procurei isso, né? Ser Uhum. a gente não, acho que isso é uma coisa difícil da gente normalmente almejar, ser inspiração para muitos e tal. Mas eu me sinto muito lisonjeada, obviamente, que a minha história ou o meu posicionamento inspire outras mulheres. Fico feliz por isso, mas também me sinto super responsável, porque, assim, me sinto na obrigação de contar a verdade sobre a carreira, a verdade sobre o que eu sou, porque às vezes a gente acaba se posicionando e não fala de algumas coisas, outras dificuldades que a gente enfrenta, e aí eu tento sempre, de alguma forma, trazer essa realidade de uma maneira
integral, né? Ou seja, Aham. tipo, sim, eu sou assim, eu me posiciono assim, mas nem sempre eu consigo ser coerente com o que eu prego. Até para mostrar que a gente realmente é vulnerável, é humano, a gente vai errar, mesmo tentando acertar, é natural. E eu tento até diminuir essa distância, né? Tipo, de quem se torna um fã sem Aham. saber dos perrengues realmente que a gente passa, né? Aham. E quem foram, falando em inspiração, já que você é uma inspiração para muitas pessoas, para uma geração que vem vindo aí de chefes, é, quem te inspirou nessa sua trajetória? Quem foram as figuras que te trouxeram para dentro da gastronomia, né? Figuras da gastronomia, figuras de fora, figuras da sua pessoas da sua família. Quem foram as suas inspirações nessa sua trajetória? Ai, foram muitas, né? Tem gente que é realmente da gastronomia, que me inspirou. As pessoas com quem eu trabalhei me inspiraram muito, como o Lohan, o Alex, Jordi Roca, enfim, o John Roca. Muitos chefes com os quais eu pude trabalhar ao lado e também os que não que a gente só se inspira por conhecer o trabalho, por Uhum. ir nos restaurantes e tal. Mas no Brasil, assim, falando mais das mulheres, assim, eu diria que tem algumas pessoas que me inspiram bastante, mas acho que a principal é a Neide Rigo, a maneira como ela lida com a comida e tudo que ela faz, enfim, eu fico muito, eu me sinto muito privilegiada de ter ela no nosso ramo no Brasil e ter essa fonte de conhecimento que a Neide né? Então, eu acho que a Neide é uma dessas inspirações, talvez a maior e até hoje muito forte para mim. Uhum. A Mara Salles, eu também gosto muito do trabalho dela. Enfim, hoje em dia são colegas, assim, a Ieda de Matos. Eu gosto muito das histórias das cozinheiras do Brasil, né? Das chefes de cozinha do Brasil. E muitas me inspiram, assim, sei lá, são inúmeras. Eu diria que quase todas, sabe? De Uhum. verdade mesmo, não é demagogia. Eu realmente consigo encontrar em cada cozinheira, né, todas essas mais conhecidas que a gente sabe quais são, alguma virtude que me inspira, né? A Helena Rizzo, que Uhum. além de chefe maravilhosa, sensacional, é, é minha amiga, eu gosto também como pessoa, a gente tem uma relação próxima, a Bela Gil também. Enfim, é engraçado que no Brasil as mulheres têm se posicionado muito, né, do ponto de vista sociopolítico, Sim. e, e isso não é à toa, né? As mulheres, É, elas não sei se tem a ver com as mulheres brasileiras, mas assim, a gente não tem medo de se comprometer com com as nossas, com os nossos valores publicamente. né? A gente acho que é até mundial, né? A gente viu aí recentemente um grito de luta, né, das mulheres chilenas que rodou o mundo. Sim, Enfim, eu acho que é um momento muito especial que nós mulheres estamos vivendo hoje em dia, finalmente conseguindo ter voz, enfim, sim, o momento político que a gente vive no Brasil de polarização com tudo, inclusive com o vírus que a gente vive hoje, virou uma polarização, né? sim. Então, acho que é um É, momento realmente muito especial ter pessoas como você representando um mercado. É muito importante mesmo. Bel, muito obrigada. obrigada. Mas uma outra, eu ia falar só de mais uma pessoa que eu acho que me inspirou Diga, bastante, claro. e que não é cozinheira, e enfim, já não está mais entre nós, é a Clarice Lispector, que eu curto muito, né? Gosto muito da literatura, mas, quer dizer, e através da literatura a gente nota que ela não tinha nenhum problema não é que não tinha problema, obviamente tinha angústias e questões profundas, mas ela revelava a alma
como se não tivesse uma outra opção. E eu acho que isso é muito inspirador, assim, tipo, não importa, eu vou me revelar, eu vou me posicionar e vai ser o que vai ser, assim. Ela não media muito consequências de se posicionar. E eu acho que é a maneira que a gente tem de viver com mais tranquilidade mesmo, assim, não que a gente fique tranquilo totalmente, mas assim, não ser o que a gente é diante da sociedade, pelo menos a maior parte do tempo, é muito triste, né? É verdade. A gente se limitar, né, enfim, por ser mulher é muito pesado, né? Assim, acho que as pessoas, os homens não entendem o que é se limitar, enfim, por ser uma mulher. Sim. Agora, Bel, voltando um pouquinho nesse seu processo de evolução que a gente falou ali no começo, você apresentou um programa no TLC, o Receitas de Viagem, que você viajou o mundo inteiro, o Brasil inteiro, desculpa, o país inteiro, e, enfim, mostrou um pouco mais da culinária nacional, enfim, brasileira, e dos cultura. Produtos. Sim. Isso, eu queria que você falasse um pouco dessa sua evolução como profissional, né? Hoje, para chegar nesse conceito que você tem hoje em dia de consumo sustentável, como foi essa influência dessa viagem pelo Brasil, enfim, a importância da valorização dos nossos produtos. Então, eu já era muito influenciada pela cultura brasileira, já usava muitos produtos brasileiros na minha culinária, e também a própria cultura e a cozinha regional como inspiração. Mas a viagem, ela veio meio que para coroar e trazer mais conhecimento, aprofundar o meu conhecimento na cultura gastronômica brasileira. Então foi um turning point assim na minha vida, na minha carreira, foi muito importante. Foi um momento muito duro também, porque eu fui viajar, fechei restaurante aberto para rua, que era o DUI, muito para poder viajar com tranquilidade, enfim. Eu queria realmente mudar um pouco, não sabia exatamente o que eu queria fazer, mas eu queria mudar um pouco o formato de restaurante, o restaurante aberto para a rua diariamente. E eu também estava grávida. Então, foi um momento muito intenso, assim, né? Eu viajei o Brasil inteiro grávida. E quem já esteve grávida sabe que pode ser muito incômodo a gente estar fora de casa, viajando em van, em avião, em aeroporto. Então foi um momento. Você estava super grávida, assim? Eu estava no Quanto início. tempo? Não, eu estava desde o início. Tava Fui desde o até os início, 6 meses. 6 meses de grávida nessa. Uhum. Então foi duro, mas foi muito importante, tanto do ponto de vista profissional e criativo e cultural mesmo, né? Bagagem que eu ganhei com essas viagens, mas também do ponto de vista pessoal, né? E é profissional tanto do ponto de vista criativo como também comercial, né? Porque no fim a gravação do programa ela foi um divisor de águas entre o que eu vivia antes e o clandestino, né, no formato atual, que talvez mude de novo por causa do Covid. Mas provavelmente vai mudar de novo, né? Infelizmente, talvez ele não se sustente tal como ele era, infelizmente. Mas então foi muito rico, foi muito importante. Faria tudo de novo, viajaria mais outras centenas de lugares, porque o Brasil é muito interessante, tem muitos cozinheiros caseiros, principalmente as mulheres, que têm receitas maravilhosas. Eu queria ter registrado isso, acabei não conseguindo. Queria ter registrado isso em livro. Ainda um dia quero registrar receitas de cozinheiras, né, pelo Brasil afora. Então eu acho que... Faça isso, a gente vai adorar, por favor. Um dia eu faço isso. Enfim, preciso. Então foi isso, assim. Aí eu com essas gravações e o nascimento do Francisco, meu primeiro filho, eu mudei o meu negócio e eu abro só 1 semana ou 2 semanas por mês, vendendo sempre os jantares com antecedência. E aí, assim, eu consigo ter muito mais
domínio, né, de quanto das compras, não ter desperdício, enfim, é muito mais fácil de controlar algumas coisas que num restaurante aberto para a rua não consegue, né? Aham. Principalmente quando tem uma economia tão instável como é no Brasil. Sim. E a gente ainda, enfim, a gente não sai para comer como se sai na Europa, sei lá, em Londres, Paris, e Nova York. E agora isso vai mudar mesmo, inclusive nesses lugares, né? Aham. Então, mas assim, sem entrar ainda nessa questão do futuro, que a gente está nesse limbo, né? Foi isso que aconteceu, assim. E eu estava nesse formato, que era um formato mais enxuto, e o Uhum. restante do mês eu fazia eventos, faço eventos corporativos, sociais, e palestras. E eu sou muito feliz com esse formato. É um formato Sim. que me permite pesquisar, ir em campo pesquisar, viajar, voltar, criar o menu, testar. É muito gratificante, assim, eu gosto bastante. Ai, que bom, Bel. E aproveitando que a gente falou agora de Covid, de mudanças de hábito, desse momento que a gente está vivendo, né? Vamos falar aqui um pouquinho do presente. Como foi o baque, né? De, assim, já... Eu vi uma entrevista sua que você deu, que um pouquinho antes de estourar aqui no Brasil, você esteve na Itália, viu mais ou menos o que estava acontecendo por lá. Mas como que foi essa chegada do coronavírus no Brasil para o mercado de gastronomia, a união do setor na gastronomia, né? Como a sua visão de como você absorveu esse novo momento aqui no Brasil? Bom, foi bombástico, né? Pro setor, assim, tipo uma bomba. Não tem. Por mais que a gente esteja fazendo delivery, alguns estejam fazendo delivery, assim, a gente não fatura nem 10%, nem 5% do que a gente faturava antes. É bem difícil, muito difícil mesmo. Mas, antes de entrar nisso, só para falar sobre a Itália, na verdade eu tive na Itália de passagem, em Milão de passagem, porque eu fui para a Tá. Suíça no Gourmet Festival de St. Moritz, que é na Suíça. E então eu pousei em Milão, peguei um carro e fui para St. Moritz. E na volta, que já era dia 3 de fevereiro, 3 de fevereiro, 4 de fevereiro talvez, a gente foi pro aeroporto internacional de Milão e já tinham muitos orientais de máscara. E a gente já estava Uhum. ouvindo falar do Covid. E eu me lembro de ter ficado muito assustada, não tinha como ter uma máscara naquele momento, mas eu lembro de ter entrado num banheiro e um banheiro público do aeroporto e ver muita gente de máscara, um bafo, e eu entrei e saí. Não fui ao Uhum. banheiro. Não fui. Me deu uma... Eu não sei, eu costumo ser mais alarmista e pessimista. Assim, essas coisas, elas pegam muito rápido em mim, sabe? Uhum. Para mim, no Brasil, depois daquele áudio do Dr. Jatene, não sei se você se lembra, logo depois, 3 eventos foram desmarcados. Sim. Um no dia seguinte, enfim. Então, eu senti ali, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Preciso me preparar, porque vai ser bombástico mesmo. E aí eu resolvi... Bom, primeira coisa era... Eu tive uma certa presença de espírito, mas era negociar os aluguéis, tanto da minha casa como da cozinha. Aí consegui negociar e comecei a montar um negócio de delivery. Mas aí a minha equipe se sentiu insegura e vulnerável e resolveu não fazer, e eu entendi. Então a gente não colocou o delivery em prática. O que eu tenho feito são algumas ações para alguns dias especiais, como, por exemplo, fiz na Páscoa uma lasanha de bacalhau, e agora eu vou fazer de novo para o Dia das Mães, porque deu certo. Acaba pagando uma continha aqui, outra ali. Então foi positivo.
ter Já feito. fica dicas para as mamães, Já fica inclusive. exato. Não, e para os filhos que querem presentear Para os suas mães. filhos. A gente vai vender as lasanhas em 3 sabores, né? Que é bacalhau, bolonhesa e vegetariana. Vamos vender vinho também. A Gabi Monteleone que está fazendo a harmonização. Maravilhosa também. Maravilhosa. Vou fazer para o Dia dos Namorados alguma coisa com certeza. Mas aí são ações mais pontuais. E por enquanto eu estou sobrevivendo dessa forma. Agora, sobre o futuro, não sei, né? Eu não quero que o clandestino morra de jeito nenhum, mas ele vai voltar certamente com menos mesas, com menos movimento. Eu não sei se as pessoas vão voltar querendo comer fora, assim, né? Eu acho que vai demorar um pouco pra gente voltar. Voltar ao que era antes é muito difícil, né? Acho que a maneira como a gente consome... Muito se fala de novo normal, né? Então, assim, acho que a OMS usa muito esse termo agora, o novo normal. Acho que a gente realmente vai ter uma transformação aí de consumo, de convivência, tomara. Então, eu não sei se... Alguém tá falando que vai voltar com tudo, Bel, eu espero. Eu acho que essa transformação no consumo ela é positiva, inclusive do ponto de vista ambiental, socioambiental. A gente vê aí nas emissões de gases, desde que a gente está em quarentena, elas diminuíram drasticamente, a gente passou a usar menos carro. Então, mas é um dilema mesmo, né? Como que a gente vai conseguir resolver esse dilema? Ficar mais coerente né, ter um impacto mais positivo no meio ambiente, menos negativo do que era antes, sem consumir, sem ter uma quebradeira geral. Enfim, eu acho que as coisas vão ter que também diminuir de preço, em geral, mas tudo, se não diminui o aluguel, o alimento, não tem como, não tem mágica, né? Então, só que as pessoas têm muito medo do novo, porque o novo não traz nenhuma garantia, a gente precisa se adaptar, precisa entender qual é o nosso papel e como que a gente vai agir nesse novo normal. Eu tenho alguns palpites, mas não quer dizer que eu esteja certo e nem que vá ser assim de fato, né? Eu vou tentando do jeito que eu posso. Infelizmente, eu já tive que mandar 2 pessoas embora. Eu não tenho como segurar, assim. Quer dizer, eu teria só como segurar a própria rescisão em si. Porque, assim, eu não sou grande, eu tenho um negócio pequeno, mas ele é do tamanho que eu sou, né? As minhas reservas também. Até falando um pouco disso, Bel, outro dia, assim, acompanhando esse novo conceito de live, também houve umas pessoas questionando sobre a importância da ajuda a um pequeno negócio, mesmo ele sendo de alta cozinha, né? Enfim, restaurantes de luxo, questionando se os restaurantes de luxo de fato precisariam de algum tipo de ajuda. Como você acha que, enfim, poderia vir esse tipo de ajuda? Do governo, do Estado, são de ações sociais, enfim, como a união do setor fez a diferença aí nesse tempo que a gente já está parado? Então, na verdade, o auxílio emergencial ele é fundamental para qualquer trabalhador, não é só o trabalhador do restaurante, né? Porque nenhum negócio, pequeno negócio, microempreendimento, vai conseguir honrar suas contas por mais de 2 meses. É muito difícil, ninguém tem tanta gordura assim para queimar, sabe? Tem grandes empresas, enfim, tem empresas e empresas, mas estou falando do nosso setor, ninguém tem muita reserva para isso, assim, para ficar queimando e segurar esse negócio e sem saber o que vai ser, né? Como é que o faturamento vai voltar ao normal? Não tem, provavelmente ao normal não, eu digo ao mesmo volume. Então, ter o mesmo quadro de colaboradores vai fazer sentido? Provavelmente não. E isso é muito difícil, é um luto muito difícil para todo mundo de restaurante. Então, assim, quando a gente fala, será que a gente precisa ajudar um restaurante de luxo? Não é um restaurante de luxo só. Tem pessoas ali atrás trabalhando que dependem daquele emprego para, inclusive, se alimentar.
para Sim. não, né, para pagar o aluguel, para pagar a luz, para pagar o gás. Basicamente, todos os restaurantes são assim. A gente tem funcionários, muitos que são da periferia, enfim, de uma classe social menos privilegiada, muitas vezes, e que precisam pegar transporte público, enfim, é uma cadeia mesmo. Então, quando a gente fala, olha, ajude os seus restaurantes preferidos, peça delivery, ou né, entrar nessas ações de voucher, tem algumas acontecendo. Alguns amigos meus compraram clandestinos, jantares do clandestino para o futuro, e isso me ajudou bastante, tem me ajudado bastante. Mas o que eu posso garantir é que o restaurante pode ser de luxo e ele pode representar, obviamente, uma classe social mais alta, que é mais privilegiada, de fato é. Os donos normalmente são mais privilegiados, mas não quer dizer que a gente tenha dinheiro para queimar. Não tem. Muitos não têm. Eu diria que 95% não tem essa reserva para segurar essa onda de 3, 4 meses. Se fosse um mês, eu acho que muitos segurariam. 2 meses, eu acho que, sabe, que a gente já está entrando no segundo mês, é muito difícil a gente segurar. Muito difícil. Pode ser o restaurante de luxo que for. Não tem como segurar as contas do jeito que elas eram. Né? E a gente não. Mudando, saindo um pouco dos restaurantes, Bel, fala pra gente como tem sido esse seu dia a dia na quarentena. Você tem 2 filhos pequenos, né? O clandestino ele tá fechado, mas como você disse, você tá com algumas ações. O que você tem feito nesse tempo de quarentena, refletindo sobre os próximos passos do próprio clandestino? Enfim, como tem sido esses dias para você? Bom, tem sido intensos, na verdade. Eu não tenho tido tédio e nem ócio, sabe? Como alguns conseguem ter. E eu sinto até falta, porque o ócio ele pode ser muito importante para a gente visualizar e criar novos formatos para nossa vida, seja ela pessoal ou profissional. Com meus filhos, quando, na verdade, eu sou separada, então eles ficam metade comigo, metade com o pai. E os dias que eles estão comigo, eu não faço mais nada. A não ser cozinhar para eles, enfim, limpar, arrumar, lavar, fazer as atividades escolares. É muito intenso, é muita coisa. Eu tenho um filho de 3 e um de 6. São idades, eu diria, difíceis e que demandam muita atenção, sabe? Eles têm alguma consciência de tudo isso que está acontecendo por essas idades? Eu tenho uma filha também, mas ela tem 11 anos, então é um pouco mais fácil de explicar para ela o que está acontecendo. Ela estuda já na escola mais sobre o assunto. Os seus têm algum tipo de consciência do que está acontecendo? Eles te questionam de alguma forma? Eles têm algum tipo de medo? O Francisco tem bastante. Não, eles têm muito menos medo que a gente. Porque eles têm a gente, né? Como fonte de segurança, como porto seguro. Então, o Francisco, que é o mais velho, tem bastante consciência, fala no assunto, questiona, fala de política, né? Ouve o nome do Bolsonaro, fora Bolsonaro, enfim. Questiona um monte de coisa, mas eles ainda são muito, na cidade ainda são muito maniqueístas, né? O bem e o mal, então é difícil de explicar. Se para um adulto está difícil de entender a questão política, ainda mais no Brasil. Você imagina para uma criança como não está difícil. É cada dia um episódio novo, né? Quase uma novela, um Big Brother, assim. Já que é uma série. É uma série. Tipo House of Cards, mas ao vivo. Não, só que mais criativo, né? Acho que nenhum roteirista conseguiria fazer desdobrar tanto. Eu diria que nada disso seria verossímil, assim, né? Um pronunciamento como aquele que a gente viveu ontem surreal, assim, em qualquer país sério, razoavelmente sério, um pronunciamento daquele não acontece.
O coronavírus ficou até esquecido ontem, assim, nem Não, e me assistindo preocupou os muito, porque jornais. eu saí de carro, fui ao mercado e eu fiquei muito chocada nos Jardins e em Genópolis. As pessoas na rua, sem máscara, idosos sem máscara, socializando, gente fazendo exercício, socializando, sem máscara. Mulheres nos seus 60, 55, 60. Eu não sei qual é a parte que as pessoas não entenderam ainda. De que É, não tem como elas garantirem de que vai ser só um resfriadinho para elas. Eu tenho medo de morrer. eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo de morrer sem ar, assim. Eu não consigo imaginar eu ficar sem ar e morrer desse jeito, sem ninguém do meu lado que eu amo. Então, eu realmente fico apavorada. Saio de máscara, óculos, luva. E vivo lavando a mão. Eu sou bastante neurótica, não, né? Porque, na verdade, é a coisa certa a ser feita. Mas eu fiquei muito preocupada. Eu estou muito preocupada porque eu acho que a crise de ontem, os 2 pronunciamentos, eles desviaram a atenção do brasileiro para a crise principal que a gente vive, que é uma crise de saúde, né? Antes de Sim, e qualquer coisa. já se via muito negacionismo, né? Assim, já Sim. há uma resistência das pessoas ficarem em casa, né? Assim, coisas que É o terraplanismo do coronavírus. Só no exato, Brasil. sim. A gente viu no início na Itália um negacionismo desse, um desleixo com o assunto, mas a gente vê aqui no Brasil a sociedade ainda estendendo, né, esse negacionismo, por mais que os hospitais já estejam realmente completamente cheios, né, em São Paulo, em Manaus, Estão se no saturando. Amazonas, está um caos já. Sim. E, enfim, é um tanto quanto preocupante, de fato, Não, e várias ver. covas e mais covas sendo abertas. Eu não sei o que as pessoas precisam mais para entender ou para realmente agir. Que é o que eu acho também desse governo. Que mais que prova a gente precisa para entender que esse governo não é viável, ele não está resolvendo o mínimo, né? Nada, O mínimo absolutamente nada. que uma sociedade precisa, né? Não proporciona nenhum tipo de segurança. Para alguns, né? Existe lá o eleitorado que se sente super seguro, mas é um negacionismo cego mesmo, não tem outra palavra, sabe? Infelizmente. De diversos assuntos, e o coronavírus Sim. bota em risco uma sociedade inteira, né? Então, fica aí a consciência, né, gente, de fica em casa. Fica em casa, assim, E quem pode, né? Tem muita gente que não pode. E uhum, quem sai, quando sai, tomem cuidado, assim, porque como é um vírus invisível, eu entendo que as pessoas, se entrar em contato com o vírus, machucasse, aí eu acho que as pessoas iriam acho que também o que tivesse algum falta um tipo de dor pouco na hora que você entra em é, contato, aí eu acho que as pessoas parariam. Mas assim, como ele é invisível, essa sensação de que não tem, você não tem ninguém que está morrendo na sua família desse vírus, você não entra, não tem empatia com a necessidade de ficar em casa, né? Isso é uhum. muito sério, muito. Eu acho que a Acho que gente a ainda gente tem um caminho duro aí para percorrer. acho que a gente vê muito, assim, o que eu vejo por aqui, às vezes também no desespero, as pessoas falam que tem que sair, tem que reabrir as cidades, mas acho que falta talvez uma conscientização, uma explicação melhor de que quem tem que ajudar nesse momento é o Estado, por mais que você defenda um Estado mínimo, nesse momento os negócios, as pessoas, elas precisam do Estado, né? Então, para ficar em casa e você precisa lutar pelos seus direitos, enfim, pela sua ajuda que vem das autoridades que foram eleitas para isso. Sim. Então, aí agora falando um pouquinho mais para frente, vamos tentar respirar um pouco, tentar ser um pouco otimista e falar do que vem pela frente. Você mesmo já falou aqui na nossa conversa que não tem muito como prever esse futuro, mas o que você sente, o que você acha que vai vir de bom
né, após essa doença, de hábitos de consumo, depois que acabar se a gente chegar no fim de 2020, que aqui no Brasil parece que tá tão longe, no final de 2020, O ano após foi todo cancelado, mas esse... acho que o ano foi cancelado, inclusive. Foi cancelado, né? Cancelado Desde em o 2020. começo. Estavam reclamando de 2019 e 2020 veio para arrasar, né? Sempre dá é a prova de que sempre dá para piorar. Exato. Olha, essa coisa assim, a gente vai melhorar, a gente vai evoluir como sociedade, vamos voltar melhores e etc. Eu não acredito nisso se não houver trabalho árduo para realmente existir uma mudança positiva. Tem que ter um trabalho proativo mesmo para que isso aconteça, né? Para que essa melhora aconteça, essa evolução aconteça. Eu não sei de onde as pessoas estão, principalmente no Brasil, né? Com nível de criminalidade, desigualdade. Então, estou falando mais da sociedade brasileira. Então, eu acho que as pessoas vão ficar mais em casa. Então, o consumo online vai crescer. Quem não estava online vai passar. Quer dizer, quem sobreviver vai estar online, praticamente todo mundo. E aí eu estou falando do consumo de tudo, não só de comida, mas principalmente de comida. As pessoas vão criar esse hábito, já estão criando o hábito de ficar mais em casa, aproveitar mais a casa, cozinhar mais, enfim. Eu tenho essa sensação. Então, eu investiria num comércio online. Eu acho que essa é a primeira Essa é a grande possibilidade que você enxerga para o mercado. Eu acho que é a mais importante. Mas também acho que as pessoas, se a gente encontra uma vacina, se a gente encontra uma cura, ou pelo menos um controle maior do crescimento do vírus, as pessoas vão querer sair, né? A gente é uma espécie que gosta de socializar, precisa socializar para sobreviver, inclusive, para não entrar em depressão, para não entrar em crise de pânico. O ser humano gosta de socializar, ele precisa socializar, ele vive em bando, né? Então, vai chegar um momento em que as pessoas vão querer tomar um drink num bar e não em casa, e não fazendo um Zoom, e que vão querer comer, que vão querer... Enfim. Assistir um show ao vivo. Exato. Nossa, para show, cara, eu fico muito preocupada também com os músicos. Não só com os músicos, né? Os conhecidos e tal, os desconhecidos. E toda... A indústria do entretenimento, né? Mas assim, tem o hold, tem o iluminador, tem um monte de gente, produtor, por trás de cada show, de cada artista, que não tem o que fazer. Como é que essa pessoa sobrevive? Então, é importante saber que para restaurante, para show, é só o ano que vem, não é agosto. As pessoas acham que agosto é pessimista. Vai estar tudo bem. Não é pessimista. Eu acho que as pessoas não vão querer... Em agosto você vai num show lotado? Eu não vou. Posso falar só por mim. Se for de roupa de astronauta, né? Para combater agrotóxico, aquelas roupas do para combater agrotóxico. Combater não, se defender de agrotóxico. Pois mas aí também não tem muita graça, né? De você ficar sempre... Parece que a gente está saindo para guerra quando a gente vai no mercado, né? E é de fato uma guerra e as pessoas não estão percebendo, mas ele está ganhando. O vírus está ganhando de lavada. De lavada. Brasil, ele encontrou um lugar ideal para ganhar de lavada, assim. E como esses números são subnotificados, a gente não tem a sensação real do que, né, dos impactos do vírus ainda. Acho que em algum momento a gente vai ter. Mas isso, eu acho que investir no comércio online é o que eu vou fazer. Eu acho que produzir também, no caso para cozinheiros, produzir material para que as pessoas cozinhem em casa é muito interessante. Livros, receitas. Eu tenho tentado dar pelo menos uma receita por dia. Nem sempre consigo, mas tenho tentado fazer isso. Eu acho que as pessoas precisam, né? Muitas não sabem cozinhar, muitas não têm repertório. Então, eu acho que isso é um serviço que a gente pode
prestar. Prestar. Então, publicações, eu acho que é um outro pilar que pode ser interessante. E também audiovisual, né? Produção de audiovisual com receitas, dicas, enfim, muitos chefes já fazem isso. E eu acho que isso vai ficar cada vez mais essencial e importante para as pessoas. Já que elas não podem ir num restaurante, já que elas não podem ter a experiência de um restaurante, elas vão começar a criar isso, porque a gente precisa desses momentos de prazer. Mas como a gente precisa ouvir uma música e relaxar, ler um livro, entrar numa história, ver um filme, elas precisam também desse momento de parar e comer uma boa refeição, um vinho. É fundamental, né, para quem já vivia isso, viver de novo. Obviamente que não é primordial, a gente sobrevive sem, mas é que o que eu acho, a cultura e a arte, elas parecem supérfluas às vezes, né? Principalmente para alguns dizem, não, isso é uma bobagem, mas a verdade é que é isso que nos alimenta. É isso que nos fortalece. Que nos mantém são, né? Né? É o que alimenta a alma, é o que alimenta o intelecto, é o que faz a gente relaxar para criar meios de sobrevivência. Então, eu acho que isso se provou com as lives, com as necessidades que a gente tem, né, de assistir os nossos artistas queridos. Quantas pessoas não estão ouvindo música e vendo séries e lendo livros? É fundamental para a gente se manter são, né? Então, para mim, é uma questão de saúde. De sanidade. Porque assim, você tem uma depressão, ou você entra em pânico, ou entra em ansiedade profunda, você diminui a sua imunidade, você realmente sai do eixo, né? E acaba influenciando quem está em volta. Então, eu acho que a cultura e a arte, eu incluo gastronomia nisso, elas estão aí para salvar a gente nessa esfera, né? Bel, eu queria falar com você também agora um outro assunto que a gente já abordou aqui, justamente sobre o consumo sustentável, a alimentação no futuro. Tem uma previsão que em 2050 nós teremos 10 bilhões de habitantes no mundo. E será que a gente vai ter comida para todo mundo? Como que vai ser essa distribuição? Tem inclusive um documentário no Amazon Prime, que é o 10 bilhões, o que vai ter para comer, né? Fica a dica para quem quiser assistir. E aí eu queria uma análise sua, né, desse consumo, da parte do comer, como que você enxerga isso, né, nessa sociedade que a gente vive, enfim. Eu acho que, nesse sentido, o Covid pode ser positivo, que é a gente ter mais consciência da rede que a gente alimenta quando a gente consome comida, quando a gente consome roupa, quando a gente consome... como você está na internet, se você puder saber de onde vem o seu alimento, é um passo importante. E direcionar o seu consumo para pessoas com as quais você se identifica, né, do ponto de vista de valores. Então, os pequenos produtores, eu tenho tentado sempre divulgar essas pessoas, esses produtores, porque sei das práticas que eles têm diariamente, como eles produzem o alimento. Eu acho que é uma oportunidade da gente ter mais consciência. Então, eu acho isso positivo. Depois desse vírus, eu não sei mais se serão 10 bilhões. Eu acho que vem mais de um vírus por aí, então eu não sei se serão 10 bilhões. Mas ainda assim, a gente sempre vai ter um impasse da questão de produção de alimento. Sem distribuição de terra, sem a democratização da produção agrícola, eu não vejo saída. Porque, assim, o que a gente precisa é se alimentar, é a nossa subsistência e a gente não precisa... eu estou falando de questões essenciais. A gente não precisa exportar ração para porco na China. Precisa, do ponto de vista da economia, sim. Do ponto de vista do PIB, sim.
A gente quebra o país se a gente deixar de exportar. Mas o que é mais, eu já nem sei mais o que é quebrar ou não quebrar diante do que a gente está vivendo agora. O mais importante é a gente comer. Sim. E quem alimenta os brasileiros, 75% do que a gente come, vem de pequenos produtores da agricultura familiar. Transformar isso num manejo mais sustentável não é tão difícil assim. Porque são pequenas propriedades. O problema é quando a gente está falando de um latifúndio mesmo, de monocultura. Aí a gente precisa realmente de muito veneno. Porque quando você tem uma espécie só, um alimento só, a chance de uma praga se alastrar é muito maior. Então a gente precisa de mais insumo, de mais veneno para conseguir segurar e produzir o que se deseja produzir, para inclusive exportar. E isso vai saturando a terra de uma forma que realmente fica difícil, porque é isso, é para alimentar bicho, principalmente. É para alimentar porcos, aves, boi, enfim. E isso satura muito a terra, assim, né? De uma forma. Mas o alimento de verdade, o alimento que a gente tem no dia a dia, vem da agricultura familiar. E dar suporte e subsídio para a agricultura familiar seria muito importante. Democratizar essa produção agrícola, que é o que a gente chama de reforma agrária, não é uma coisa de... não é uma conspiração comunista. Primeiro, eu queria dizer que eu não sou comunista, eu sou socialista, mas seria fundamental para a nossa saúde, para a gente se alimentar melhor. E eu acho que isso o Covid pode ser interessante. O eat local, sabe? Comer mais local, conhecer a rede de alimento do alimento que você consome. Talvez esse confinamento desperte nas pessoas essa necessidade de você saber o que você está cozinhando, o que você está pegando, porque a gente também tem que limpar, Então, a gente tem tido um contato, apesar do isolamento, maior com a rede. Na minha visão. Sim. Posso estar errada. Então, assim, na minha opinião, assim, eu, pelo menos, tenho tentado começar ajudando o vizinho. Então, você tem uma quitanda no seu bairro, compra da quitanda e não do grande. Sim. Se você sabe, você segue um chefe que fala, cara, olha, você compra hortaliça, o cara tá entregando nas casas agora. Comprar de quem você sabe que é sério na produção do alimento e também precisa daquilo para viver. Não é nem que o cara tá lucrando loucamente, ele precisa disso para viver. Então, e aí eu digo isso, sabe, desde o consumo de uma vela até, sei lá, uma camiseta, uma sandália, de quem que a gente está comprando. Quem está por trás desse produto? Quem está por trás desse consumo? Eu acho que isso é uma oportunidade interessante que essa pandemia tem nos dado. Se a gente vai pegar ela e realmente evoluir, aproveitar. Não sei. Aproveitar essa crise para isso, não sei. Porque não depende de uma pessoa, depende de uma sociedade, né? Sim. Acho que a gente vinha aos poucos a caminhos bem pequenininhos, mudando um pouco esse consumo, né? Uma economia um pouco mais compartilhada, ainda com grandes players, óbvio, à frente e sempre querendo investir, passar à frente desses pequenos produtores. Mas acho que realmente é um momento da gente rever nosso consumo, da gente pensar um pouquinho mais como sociedade e não só no dinheiro, né? Enfim, no crescimento rápido. E acho que é isso, Bel. Não sei se você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar. Acho que não. Fica em casa sempre. Fica em casa. Por favor, ajudem os pequenos empreendedores, os pequenos produtores. Isso é fundamental. A gente consumir de quem é pequeno é fundamental. Para que essas pessoas sobrevivam e a gente conseguir seguir isso depois, né? A gente conseguir... É fundamental. É isso aí, gente. Eu acho que é isso, Bel. Eu queria te agradecer por esse bate-papo.
pelo seu tempo. Um prazer. Um prazer enorme. Foi um prazer daqui também. A minha entrevista mais importante foi com a Bel. Eu queria mandar um beijo para todos e desejar sanidade, saúde, prosperidade e amor, porque a gente precisa, né, nesse momento de apreensão total e muita preocupação, a gente precisa também de carinho e amor. Então, eu queria desejar tudo isso a todos. É isso, gente. Obrigada. Daqui a pouco a gente posta essa nossa conversa inteira no nosso Instagram. E tem mais por aí nos próximos dias. Acompanhe as nossas lives, o nosso Papo Sibarita. Obrigada, Bel. Um beijo. Obrigada a todos. Beijos. Beijo. Tchau, tchau.